Quando Lewis Hamilton chegou na Ferrari em 2025, era grande a expectativa para a conquista do oitavo título. Era o chamado ano da vingança de Hamilton, que eu escuto desde 2022. Mas ao longo da temporada, a Ferrari enfrentou tantos problemas e que levou eu a mostrar para vocês várias vezes essa imagem que mostra a caixa de transmissão de um Fórmula 1 e como que a suspensão traseira coaduna ancorada na caixa de transmissão. Isso tudo para explicar como que uma mexida solicitada, por exemplo, por Hamilton, para chegar o cockpit mais para trás, aquilo que ele já pedia no período Mercedes, acabou fazendo com que o SF24, que foi vice-campeão na temporada, desandasse e perdesse a mão e a Ferrari enfrentasse todos os problemas que teve na temporada seguinte. Diante de tanta expectativa, a Ferrari espera anos vencedores novamente. Charles Leclerc e Lewis Hamilton falam nesse vídeo sobre aquilo que foi a impressão que tiveram do carro dessa temporada. Será que agora vai? Será que os problemas de 25 foram compreendidos? E finalmente a Ferrari fez um carro digno da altura, do nome, tanto da equipe como do 7 vezes campeão que ocupa um dos seus carros? Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa sobre isso tudo. Fica aí que a gente tem muito assunto para falar sobre esse tema polêmico da Ferrari. Falar sobre Ferrari deixa o coração de muita gente palpitando mais emocionado, principalmente por causa da presença de Lewis Hamilton na equipe. Nem por isso você vai deixar de sentar o dedo no like, ainda mais você que é veterano aqui no canal. Se você ainda não conhece os nossos conteúdos, você vai ver um pouquinho da análise técnica, que é a ênfase do canal, e vai conhecer um conteúdo diferenciado sobre a Fórmula 1. Quando nós tivemos a temporada de 2025, uma das principais mudanças solicitadas por Hamilton foi a mexida da posição do cockpit, algo que foi solicitado por ele desde o período da Mercedes. O grande problema para você fazer uma modificação da posição do cockpit é a posição do motor e, consequentemente, toda a unidade de potência. Para te ilustrar de uma forma simples de você entender, o Fórmula 1 tem posicionado mais ou menos nessa região o seu tanque de combustível e logo atrás do tanque de combustível o motor, ou a unidade de potência, a combustão, junto com a parte elétrica. As baterias geralmente ficam localizadas na parte de trás e conectado à unidade de potência, você tem a caixa de transmissão, um formato mais ou menos dessa maneira, ou seja, para que você possa fazer com que o pedido de Hamilton fosse atendido, que é chegar toda essa estrutura do cockpit para trás, você teria que mexer em uma dessas estruturas. O tanque não pode ser modificado, o motor está congelado, resta apenas a caixa de transmissão. Com isso, ao longo do início da temporada 2025, a Ferrari acabou fazendo justamente essa mexida e fez com que a caixa de transmissão fosse reduzida de dimensões. Você tem aqui a caixa de transmissão vista por detrás e você não tem os braços de suspensão ancorados nela, mas você pode ver aqui previsto alguns desses pontos de ancoragem dos braços de suspensão que nessa outra imagem que eu tenho para você aqui, você consegue ver todos eles posicionados. Aliás, aqui no canal tem um conteúdo explicando tudo sobre a suspensão de um Fórmula 1, que fica fácil de você entender, mas eu já vou localizar para você algumas das estruturas. A primeira, a própria caixa de transmissão. O que você vê aqui na frente é literalmente uma caixa, uma estrutura em que fica na parte traseira. Aqui você tem a parte do diferencial, de onde sai o eixo para um dos lados da roda e o outro. Completa-se aqui a caixa e dentro dessa estrutura você ainda tem o posicionamento da embreagem de um Fórmula 1, que é esse disco que você vê aqui que morde o virabrequim e toda a estrutura da caixa de transmissão. Ainda você vê nessa caixa todos os braços de suspensão, duplo A superior direito, o duplo A superior esquerdo, o duplo A inferior esquerdo e o braço push rod de suspensão,
pegando no alto da caixa de transmissão e embaixo na manga de eixo e também do outro lado, embora esteja escondido. Você percebeu, portanto, que toda a estrutura de suspensão traseira de um Fórmula 1 está ancorada na caixa de transmissão. Ora, se você mexe nas dimensões da caixa de transmissão, isso tem um efeito direto na suspensão traseira, e foi o grande problema da Ferrari em 2025. O carro perdeu a rigidez traseira e nessa malemolência acabou fazendo com que os pilotos, tanto Leclerc e Hamilton, tivessem que fazer o chamado lift and coast, um estilo de pilotagem que é de você tirar o pé no final da reta e deixar o carro deslizar pela curva. O objetivo disso primário é reduzir o consumo de combustível, mas esse não era o grande objetivo. O objetivo era perder pressão aerodinâmica, principalmente quando o carro estivesse no máximo da sua velocidade, e evitar que o carro tocasse no chão, o que desclassificou, por exemplo, Hamilton do Grande Prêmio da China 2025 e também Charles Leclerc, quando a placa de aferição foi considerada de dimensões ilegais. Ou seja, uma mexida no carro fez com que desandasse todo o projeto de um carro que terminou em segundo colocado no campeonato de 2024. E essa demanda de Hamilton acabou atrapalhando todo o projeto. Com relação ao carro de 26, a impressão de Leclerc e de Hamilton é a seguinte: Leclerc disse que este é um ano, é uma grande oportunidade para todas as equipes fazerem algo diferente e talvez obterem uma vantagem maior do que vimos nos últimos anos. Espero que sejamos a equipe que conseguirá fazer a diferença. Porém, independentemente de onde começarmos, vamos nos esforçar ao máximo para tentar trazer a Ferrari de volta ao topo. Já se passaram muitos anos, então espero que agora seja a nossa vez. Essa é a pressão que reside sobre a Ferrari. Depois de muitos anos, a Ferrari não consegue voltar à disputa do título, do campeonato, ensaiou alguma coisa no período Vettel, mas de fato a Ferrari nunca entrou por uma briga direta pelo título, seja de construtores ou de pilotos. E fica um pouco ridículo para uma marca da expressão da Ferrari ter um nome como Lewis Hamilton e ele acabar andando pior do que Leclerc no seu primeiro ano, quando todas as suas demandas foram atendidas, aquelas mesmas que ele solicitava na Mercedes e agora atendidas na Ferrari. Diante disso, uma grande pressão se instalou na Ferrari e o próprio Hamilton comenta dizendo: toda essa mudança no regulamento é monumental. É a maior mudança que o nosso esporte já viu, pelo menos durante o meu período aqui. Todas as vezes que houve uma mudança para um novo regulamento, foi um desafio enorme. Todos começam do zero e realmente nivelam o jogo. E tudo se resume ao desenvolvimento. Percebe? A leitura dele está correta. A questão é a gente ver com relação à ética de trabalho. Quem consegue se desenvolver mais rápido, quem tem as melhores ideias, então uma equipe unida remando no mesmo ritmo. Ainda disse: acho que a forma como o esporte está evoluindo e como a tecnologia evoluiu nesse período, se olharmos para 2019, houve um período em que utilizávamos a energia da bateria durante todas as voltas. Dessa vez, é ainda mais extremo, em que temos que utilizar a energia de forma diferente. A leitura de Hamilton é perfeita. O piloto vai ter que ter mais trabalho, vai ter que se envolver mais com a engenharia, vai ter que conhecer mais o carro, vai ter que se relacionar melhor com o seu engenheiro, mas existe um grande problema nisso tudo. É o fato que Hamilton, na verdade, continua com a mesma ética de trabalho e o pensamento de antes, embora ele tenha dito o seguinte: esse será um ano mais técnico que teremos. Ele mesmo admite. Acredito que o papel do piloto será crucial. Ele mesmo constata, não apenas para conseguir boas voltas e resultados, mas também para gerenciar a unidade e potência e sua distribuição ao longo da volta. Além disso, teremos o novo sistema DRS com as asas, tanto dianteira quanto a traseira que se move. Muita coisa para aprender e a leitura de Hamilton está perfeita. Acontece que eu escuto que esse será o ano da vingança de Hamilton desde 2022. E todas as vezes tem um comentário em algum vídeo dizendo que a gente vai quebrar a cara ao longo do ano. O ano passa e as coisas não mudam. E principalmente não mudam porque a maneira de trabalhar de Hamilton permanece a mesma, embora ele diga: então, ajudar a equipe a navegar por esse caminho através da colaboração, da comunicação, é a única maneira de lidar com tudo isso. Percebe o que ele está dizendo?
através da colaboração, da comunicação, é a única maneira de lidar com tudo isso. Ele mesmo sabe o que tem que fazer, mas vai notando um detalhe. Eu realmente acho que os pilotos desempenham um papel fundamental, ajudando-os a descobrir exatamente para onde precisamos ir com esses carros. Mas, quando você vê a maneira como o Hamilton já está trabalhando esse início de temporada, a exemplo do que foi a temporada passada, Karun Chandhok, que hoje é repórter do Sky Sport, já foi piloto da Fórmula 1, comenta o seguinte: pelo que vimos, Brian Bossi, engenheiro de corrida de Charles Leclerc, também estava gerenciando o trabalho no carro para Lewis nessa terça-feira, referindo-se ao teste de Barcelona. Para ser sincero, isso não é bom, porque essa relação entre piloto e engenheiro de corrida é extremamente importante. A indefinição é um péssimo sinal. Hamilton teve dificuldade com o Ricardo Adame na última temporada, não se entenderam e pediu, então, a troca desse engenheiro. Só que, mesmo com esse pedido, Hamilton não foi ao trabalho, nem no simulador, nem nos carros, no shakedown, carros das temporadas anteriores, não escolheu o engenheiro e a própria Ferrari também não designou. Toda essa comunicação, esse trabalho que ele mesmo constata, como vocês perceberam na entrevista, não está sendo feito pelo próprio Hamilton, porque Karun Chandhok ainda constata o seguinte: obter o feedback do piloto é fundamental em uma boa relação entre engenheiro e piloto, principalmente sobre aquilo que não é dito, mas é compreendido entre eles, o famoso completar a frase um do outro, como ele vai dizer aqui. Outra coisa é que Lewis continua sem ser visto participando dos dias no simulador ou pilotando nos dias de TPC, Tests of Previous Car, criando laços com algum engenheiro. Quando o público ouve a conversa entre um piloto e seu engenheiro, percebe o microcosmo das conversas mais amplas que acontecem no escritório de engenharia, ou seja, já começaram os testes e Lewis já deveria ter iniciado o entrosamento desde agora no simulador e não depois, que a temporada já começou e não foi boa. Parece que, embora a constatação de Hamilton sobre como as coisas deveriam ser, não se confirma na prática da ética de trabalho do que ele tem feito. Será que estamos vendo um novo início de ciclo de regulamento e desenvolvimento do carro, aonde demandas, embora não sejam solicitadas, não são feitas pelo próprio piloto? Isso pode atrapalhar o desenvolvimento da Ferrari? Será que a Ferrari está colocando um nome acima do seu próprio nome e atrapalhando tudo isso? Isso é o que a gente vai ver ao longo dessa temporada. Mas o início não é bom, pelo menos nesse relacionamento piloto-engenheiro entre Hamilton e aquele que ainda sequer, até o momento desse vídeo, foi designado. Bom, se você quer conhecer novos conteúdos do canal, se inscreva, aqui é conteúdo técnico todo dia, e também vou deixar na sua tela outros materiais que a gente deixou falando sobre a temporada da Fórmula 1 2026. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.